Olá, hoje eu vou falar sobre K-pop e masculinidade. Antes que se exalte alguém e fale assim, é só um pânico moral reacionário sobre a perda da masculinidade, não é bem nessa linha que eu quero conduzir isso aqui. Eu simplesmente quero fazer uma análise simbólica de um certo tipo de imaginário que circulava na cultura popular no Extremo Oriente e depois como que mudou essa percepção e como muda, como ela chega para nós, né? Como que ela de algum modo é refletida para nós num país ocidental como o Brasil ou em outras culturas. Então, voltando para os anos 80, tem essa série japonesa chamada Hokuto no Ken. É uma série de mangá, ela tem uma adaptação feita. E ela tem um personagem principal chamado Kenshiro, né? E o mundo no qual vive Kenshiro é um mundo bizarro, né? Um mundo grotesco, é um mundo cheio de ameaças, né? Os desejos humanos são desgovernados. A luxúria, a ganância das pessoas, o mundo é pós-apocalíptico, então é uma espécie de mundo Mad Max. O Kenshiro é uma mistura de Stallone com... ele mistura Stallone com o Mel Gibson do Mad Max, misturado com Bruce Lee, ele tem uns trejeitos assim do Bruce Lee nos golpes dele. E o Kenshiro ele é portador de uma tradição de artes marciais, que aqui representa na história como se fosse a janela para uma tradição. E ele representa uma figura de força, né? Dado um mundo caótico, perigoso, em que nós estamos sob ameaça, em que os nossos desejos desgovernados podem nos ameaçar em qualquer momento, eles podem estar à espreita. O Kenshiro aparece para proteger uma criança, para proteger uma vila de pessoas indefesas. Ele é até cego, né? E aí é um dos símbolos aí da força dele. Ele é até cego, ele tem que carregar, né, esse peso nas costas. Até cego, ele tem que ir lá e lutar e vencer as pessoas. Então, quando falam assim que os anos 80 tinham um elemento de masculinidade na história, às vezes as pessoas tendem a olhar isso só nos aspectos externos. Por exemplo, o Kenshiro ele é bombado assim tal. Mas a questão não é simplesmente o elemento externo. Aqui, o que está em jogo na história do Kenshiro é que os nossos desejos desgovernados, eles são um problema. E para poder enfrentar a consequência disso, ou seja, tempos fracos homens fracos vão produzir tempos difíceis. E o único modo de enfrentar pessoas más que têm força é você se colocar contra elas, certo? Você ter força o suficiente para enfrentá-los. Por isso, as pessoas precisam sempre chegar a essa figura de esperança. Então a ideia do Kenshiro é trazer esperança. Ele é uma figura meio... É bem bizarro, assim, tipo, ele explode as pessoas com os golpes dele e tal. É um negócio bem assim... bem estilo slash dos anos 80. Mas é interessante o tipo do imaginário que está por trás daquilo, certo? É um tipo do imaginário que você tinha na cultura ocidental, Rock Balboa. Você tinha na cultura ocidental o próprio Mad Max 2 e não sei o que. E aquilo vai para a cultura oriental e volta como essa expressão do Kenshiro, né? Ele absorve, claro, mistura com várias coisas já da cultura japonesa e traz essa figura do Kenshiro como um símbolo de masculinidade. E se você pegar nos anos 80, tem muitos personagens nessa mesma linha, certo? Um mundo caótico, as paixões são perigosas, o cara vai lá e vai enfrentar essas paixões perigosas. Tem uma cicatriz como símbolo do cara que enfrentou essas coisas e foi lá e desafiou tal. Se você pegar nos anos 90, continuava. Na minha infância, um dos meus desenhos favoritos era o Dragon Ball. Também um desenho japonês, também o Dragon Ball, o personagem tem que toda hora ter que se fortalecer com todos os defeitos que tem Dragon Ball, tipo Mestre Kami, uns negócios meio ridículos como esse. Mas o personagem, efetivamente, ele tinha algo de aristocrático, ele tinha que treinar toda hora, ele tinha que se superar, ele tinha que vencer vários desafios, né? E proteger outras pessoas mais fracas que eles, tem uma noção de linhagem, então ele vem de uma raça de guerreiros, isso traz um legado que ele tem que cumprir, mas ele diverge desse legado de certo modo para ser um protetor. O cara faz flexões em gravidade vezes, sei lá quantas vezes, certo? Mas tem uma conotação de... E a estrutura dos vilões do Dragon Ball é interessante, porque o primeiro Dragon Ball Z, o primeiro vilão, ele é uma figura um pouco confusa, obcecada por poder, absolutamente. Tem um elemento ali de luxúria, de concupiscência e poder, então a mistura de irascível e concupiscível, que é o Freeza. Depois tem aquela ansiedade, da tecnologia, né? Então aquela coisa do cara que consome as coisas, que é o Cell, então aquele que suga os outros, né? E por fim o Majin Buu, que é um crianção. Isso é interessante, né? Ele é uma espécie de crianção, mesmo na versão que ele mistura o magro e o gordo, ele é um crianção que quer transformar as coisas em chocolate. Então é uma mistura de magia oculta,
a magia oculta, a megalomania da magia oculta, dos conspiradores da magia, faz o que? Produz crianças mimadas, né? Essa é mais ou menos a estrutura. E contraposição aparece o Goku, o Gohan, tem um episódio que é simbólico, assim, o Gohan ele é educado em casa, tipo homeschooling, né? Daí ele chega na escola, ele é como se fosse um ser de outra natureza, assim, né? Ele é mais forte, porque ele vem dessa linhagem, ele é mais puro do que os outros colegas, ele é mais inteligente que os outros colegas, ele tem aquela mãe tigre, assim, em cima dele, né? E fisicamente melhor, e ele bota uma armadura para se proteger e conseguir proteger as pessoas e tal. Mas você vê essa disparidade imensa, né, entre o modo como ele é abordado e o modo como tá a sociedade na época. Então já é mais cara de anos 90, certo? Caiu o Muro de Berlim. Um pouco o olhar já começa a olhar para os inimigos, para os problemas internos da cultura ocidental e as outras que bebem dela, como a japonesa. E não tanto para os inimigos externos, mas ainda assim você tem uma noção de que você tem que treinar, ser forte para proteger as coisas e tal. E aí eu abro e me deparo com... Eu só vou começar a falar agora disso, certo? E aí, claro, né, já na minha época da infância, depois eu vejo do Dragon Ball, começa a passar na TV Bob Esponja, que já é... A masculinidade já foi retirada completamente da história, você já tem um personagem que é puramente irônico. E aqui o mais interessante não é só que, o cara não é forte. Não é tanto isso que eu falo, ou o fato do Bob Esponja não casar, embora alguma coisa disso certamente exista, mas não é esse o ponto tanto quanto você vê que o Bob Esponja não tem, é tudo irônico, o capitalismo é irônico, tem lá o restaurante é irônico, os personagens são todos irônicos, não tem nenhum tipo de melhora pessoal, não tem nenhum tipo de conquista, não tem um mundo à espreita perigoso, certo? Não é essa a estrutura. Parece simplesmente que é uma coisa muito mais boba no imaginário, certo? Você não tem aquela coisa, não sangra, né? Minha mãe era preocupada, eu assistia Dragon Ball, era criança, com o fato dos caras sangrarem toda hora, então cortava um braço, uns negócios assim, né? E aí tem aquela figura, uma figura interessante do Dragon Ball, que é o Mr. Satan, né? Que é o cara que é o cara que faz ele é meio fake, né? Ele é o cara midiático, ele é a virtude tal como aparece na TV. Ele não é a virtude real, mas ele é a virtude da TV. Então você tem a contraposição entre a virtude da TV e a virtude real. E aí, a partir do momento, e aqui que eu acho que é a grande mudança que acontece, com o relativismo, você não entende mais os desejos das pessoas como algo que podem gerar uma desordem, e portanto essa desordem pode gerar um caos, e esse caos ele demanda, certo, força para combatê-lo. Isso se perde, essa noção, certo, com o relativismo, porque você sente que o único tipo de ameaça é a pessoa que é autoritária, é a pessoa que quer colocar valores, que quer colocar limites. O resto é tudo seguro, basta nós não temos nenhuma agressividade. Se eu não agrido você, você não me agride. Então, os nossos desejos não levam ao caos, eles não levam à ameaça, eles não levam à desordem. Eles simplesmente devem ser fomentados, eles simplesmente devem ser levados adiante. E aí você tem essa noção bem do consumismo mesmo, e aqui eu não quero só falar assim, K-pop é consumismo, não é isso que eu estou falando. Mas é a noção de que você pode satisfazer os seus desejos, você pode consumir, você pode comprar coisas, você pode viver com injeções de dopamina, e a sua vida está feliz. Então você tem essa visão do consumidor como uma figura autoconsciente, inclusive, também meio irônica, porque você, olha que engraçado, é consumo. Você tem, por outro lado, né, a ideia de que, agora como consumidor, você não tem aquelas ameaças em volta, então você tem um mundo colorido, um mundo extremamente colorido, aliás, quanto mais colorido, melhor, porque é um mundo de estímulos, é um mundo de redes sociais, é um mundo que a notificação do Instagram pisca lá e tem lá, aparece o vermelho, a notificação não sei o que, então é um mundo que ele é cheio de estímulos, né? E meio esses estímulos, você tem que aumentar a quantidade de cores cada vez mais, né? Cada vez o mundo tem esse elemento meio infantil, porque você não faz a passagem para a vida adulta, você não faz a passagem do menino para o homem. Esse é um elemento. E aí, portanto, a estética, ela não é só característica das pessoas, não é característica física, aliás, isso é o menos importante da história. A estética, ela retira completamente, certo? Você viu um exagero, sei lá, o Kenshiro não é o pai de família, certo? Ele talvez seja um exagero, ele é tipo o Stallone, então há um exagero assim da necessidade de expressão da masculinidade, mas mesmo assim passa uma mensagem. Aqui se passa outra mensagem, porque tudo que é propriamente masculino vai sendo retirado da figura, porque masculino vai sendo visto um pouco como agressão, e
o estímulo, a delicadeza vai sendo preferencial em contraposição a essa intensidade masculina, né? Então você tem uma tranquilidade para consumir as coisas, um aumento do volume do estímulo visual, e com o aumento do volume do estímulo visual, uma perda da masculinidade. Então você vê visivelmente isso na estética do K-pop. E interessante do K-pop, claro, é outro país, é outro gênero, eu estava falando do Hokuto no Ken, é um desenho, uma história, que eu estou falando de uma música, evidente, mas aqui eu estou querendo passar uma estrutura simbólica da estética, e assim, uma coisa interessante dessa transformação, né? Então com essa outra transformação agora sente seguro, então tem tipo uma loja de donuts, os cenários são construídos assim, né? São roupas coloridas, a disciplina, interessante, a disciplina oriental permanece, então de algum modo você tem... Eles vivem disciplinas até rígidas, na verdade, os músicos do K-pop, eles têm vidas bastante regradas, mas são disciplinas rígidas que o padrão do consumidor e a vontade do consumidor, ela ganha uma força face a coisas que às vezes você tem que fazer, a revelia daquilo que é a expectativa externa, né? E você vai sendo determinado por esses padrões de consumo das pessoas. Esses padrões vão sendo cada vez mais, você tem que aumentar o estímulo, para ter o culto do ídolo, né? O idol, né? Que eles chamam. E aí esse culto do idol, e aí a variedade dos idols, né? Qual é o seu favorito? Qual é o que você prefere, né? Então, é como se quando você vê lá um donut, um milkshake e um... o donut e o milkshake, a pessoa fazendo a lista, né? A menina fazendo a lista de qual é o idol que ela prefere, você vê já que a preferência ela tomou conta daquela figura. Então a necessidade de proteção para as pessoas baixou. Isso não significa que o mundo ficou menos perigoso, que a necessidade de adquirir força reduziu. Isso significa simplesmente que as pessoas não estão mais expressando e não estão mais desejando e procurando essa necessidade de ter força, certo? O Rocky Balboa continua sendo extremamente necessário, continua existindo russos como o vilão lá do Rocky Balboa. O que mudou não foi a ausência de você ter que ir lá treinar na neve para ter que vencer as coisas na vida. O que mudou foi basicamente a expressão simbólica disso, e agora com essa nova expressão simbólica, claro, e aí é óbvio que no Ocidente vai ser muito popular o K-pop, eu acho naturalíssimo que seja extremamente popular, ele expressa o estado no qual nós estamos, e os desenhos, eu citei desenhos vários, eles agora cada vez mais expressam essa tirada, sei lá, Steven Universo, Hora da Aventura tem um episódio que eles trocam de sexo, os personagens, o Steven Universo, ele tem um pai, o pai meio desordenado, daí ele tem tipo 3 mães, como se fosse 3 mães, né? 3 figuras que são meio maternas pra ele. Ele luta com o escudo, a namorada luta com uma espada. Aqui o ponto não é só ficar falando assim, isso tudo é o gênero. Sim, algo do gênero é. Mas você veja como o padrão muda completamente. E nesse novo padrão, né? Nessa nova inversão dos padrões mais tradicionais, são eles que estão formando o imaginário das pessoas, certo? Então, mais do que simplesmente entrar na coisa de é a masculinidade, eu não sei o que, aqui eu queria que as pessoas entendessem isso. Com essa mudança, certo? Com essa mudança imaginativa, a noção de melhora pessoal e a noção de realmente atitude reflexiva em relação aos próprios desejos e realmente de apreensão em relação àquilo que externamente vem como estímulo, né? E os perigos de você não ter essa força, eles estão crescendo entre a próxima geração e no modo como eles raciocinam. É isso, gente. Não deixem de se inscrever no canal e ativem o sino das notificações, que o sino das notificações ajuda bastante, né? E procurem meu site, o link vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado.